Amém. Amém. Abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10. Você pode se sentar. Eu queria convidar os presbíteros que pudessem vir se sentar aqui. Os que estão em disponibilidade também pudessem tomar assento aqui, em nome de Jesus. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10. Fala para quem está do seu lado assim, ó, não podemos parar. Não podemos parar. Você achou? Diga um amém. Amém. Se você não achou, querido, vai. Aí já apareceu, olha que bênção. Vamos ler então. Finalmente, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vou ler de novo. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Errar, todos falam que é humano. Permanecer no erro, todos falam que é burrice. E se tem uma coisa que nos deixa muito zangado, é errar a mesma coisa. Não por duas vezes, mas por inúmeras vezes. Vamos avaliar um pouquinho. Repetir de ano na escola é terrível. Ter passado o ano inteiro estudando, chegar lá no final, bomba. Quando você vai começar o ano, você faz tudo de novo. Eu já sei. Eu sei como faz. Eu sei como é. Eu não estava preparado, mas eu aprendi. Não importa. Você vai ter que fazer de novo. Um caminho. Vamos viajar. Você conhece a estrada, principalmente lá para Caiobá. E aí chega num determinado lugar, você consegue errar. E você anda longe, você vai vendo a plaquinha assim que não está muito idêntica, né? Não está identificando muito o destino que você quer chegar. Aquilo te deixa zangado. Aquilo te deixa assim enfurecido. E você fica tão chateado que se a fé não for grande, ou se o motivo não for bom, você queria ir embora. Você não quer mais perder seu tempo. Você já atrasou metade das suas férias. Isso nos aborrece, sim ou não? Então errar uma coisa, mais uma vez, irmãos, deixa a gente chateado demais. E na vida espiritual, o que falarmos da vida espiritual? Quantas vezes nós erramos o mesmo erro? Presta atenção. Eu sabia que não devia ter feito, por que eu fui fazer? Olha aí a consequência. Eu sabia que eu não podia ir, por que eu fui? Eu sabia que eu não podia abrir brecha, por que eu abri? Nós não erramos coisas, irmãos, muitas vezes que não conhecíamos. As coisas que nós mais erramos são coisas que nós já sabemos como fazer. E o que eu quero falar com você é em qual momento que isso é um desastre na nossa vida. Porque nós não vamos evitar de errar. Mas se tem um momento, tem uma parte, tem uma circunstância, tem um período em que se nós cometemos esses erros, eles são tão fatais, eles são tão cruciais que nos desestimulam, nos tiram a vontade de tudo. E Paulo está dizendo uma coisa interessante. Paulo está nos chamando na carta. Que capítulo que nós lemos de Efésios? Quantos capítulos tem depois? Então Paulo está falando no final da carta. Nos outros
nos capítulos anteriores, Paulo vem falando das circunstâncias da vida. Paulo vem falando a respeito da salvação em Cristo Jesus, em sermos fortalecidos na sua força e no seu poder em Cristo Jesus. Vamos herdar as bênçãos de Deus em Cristo Jesus. Temos o selo do Espírito em Cristo Jesus. Aí ele vem falando sobre a salvação, ele vem falando sobre a vida em Cristo. Ele diz assim: agora vocês não fazem mais parte do curso desse mundo, no qual outrora vocês faziam parte, agora não. Agora vocês fazem parte dessa vida, uma nova vida sob uma nova direção. Paulo continua descrevendo então sobre a importância da unidade. Paulo começa a discorrer, irmãos, sobre os perigos da vida. E Paulo fala de coisas que são da nossa experiência cristã. Paulo vai adiantando a sua carta, irmãos, e ele começa a falar da unidade da fé. Fala sobre o serviço, sobre os ministérios. Paulo fala sobre os dons. Paulo fala sobre, irmãos, o lar, sobre a família. Paulo vem falando sobre todas as áreas da vida cristã. Paulo vai dizendo assim: olha, aqui é assim, desse jeito é assim, aqui quando acontecer você faz assim. Paulo vem dizendo a respeito, fala para mim assim, ó, Paulo vem alertando a respeito do que eu vou enfrentar. Porque a vida cristã vem um pacote. Quando você diz sim para Jesus, o pacote vem junto. Está inserido ali. E todas as áreas que Paulo está falando na carta aos Efésios são áreas das nossas vidas. Eu vivo isso, eu vou experimentar isso. Então Paulo está me dizendo a respeito de um combate. Só que no combate ele falou para Timóteo, 2 Timóteo 4, ele está dizendo lá: combati um bom, guardei a. Então o que preciso eu entender é que combater vai existir. O combate vai existir. Eu preciso aprender a tornar esse combate um bom combate. É tornar essa luta uma boa luta. É aprender no processo e não na vitória. Você sabe, irmãos, o que é que nos tira a alegria? Bom, eu vou falar sobre isso no decorrer da explanação do sermão. Mas o que mais desanima, o que mais a gente erra, é não aprender o processo que as lutas têm nos ensinado. Ah, pastor, tive uma vitória. Ah, teve, louvado seja Deus. Tá. Aí vem a outra circunstância, igualzinho. Aí você não sabe como fazer. Por quê? Você não sabe o processo. Você não sabe como que aconteceu a vitória. Você sabe que você teve vitória, mas como foi? Que momento que você conseguiu ali crescer, ser edificado, que você aprendeu para você não errar de novo? Não, nós desperdiçamos o processo do combate. Nós queremos só o resultado, e resultado deixa crente banana. Quando o crente foca em resultado, ele fica fraco. Ele fica um crente, olha, o vento bate, ele... Ai, meu Deus, não aguento mais. Ele fica enfraquecido. E Paulo vai nos ensinar nessa noite, querido, a como combater esse combate, a como lutar essas lutas das áreas das nossas vidas, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Porque essa é a questão na vida cristã. Não é se eu e você vamos ter luta, não é se eu e você vamos ter adversidades ou dificuldades, é se diante dessa circunstância nada vai abalar a nossa fé, nem a nossa estrutura, nem a nossa esperança naquilo que Deus tem nos dito. E isso eu aprendo com o processo. Se eu focar vitória, se eu focar resultado, eu não aprendo o processo. E se eu não aprender o processo, eu vou aguentar uma vez, mas na segunda eu já não tenho mais estrutura. Não tenho mais estrutura para aguentar. Então, vamos ver, queridos, a respeito dessa caminhada. Esse fortalecimento que é necessário, que é preciso, por causa da quantidade de esforço que vamos fazer. Você entende que nós vamos herdar o reino do céu por esforço? A salvação é graça, mas o reino é tomado por esforço.
Então, para que eu não desanime, nem abandone a fé, mas possa chegar no final da minha vida e dizer: eu combati o bom combate, porque eu aprendi o processo, como ter vitórias. Eu preciso estar atento àquilo que Ele vai nos orientar nessa noite mediante o Seu Espírito Santo. Vamos acompanhar, para nós falarmos, irmãos, a respeito desses combates, para nós falarmos a respeito de não desistir, de estarmos, irmãos, aprendendo o processo. Eu vou usar um esporte, eu vou usar uma corrida, eu vou usar alguma coisa que nos fale de motivação para o prêmio. Porque nós temos um prêmio, no final da carreira, o nosso prêmio é a salvação, a coroa da vida. Então, aonde é que nós encontramos dificuldades? Quando é que desanimamos? No início? Não. O início é motivador. A bandeira de largada, a faixa onde todos devem começar, e ali eles estão aguardando, a hora que a bandeira der o sinal para eles ir, ela impulsiona a pessoa. Ela quase que empurra. Eu estar participando de uma competição significa eu estar motivado, impulsionado. Ao que, pastor? A alcançar o prêmio. Eu me preparei, eu fiz os meus exercícios, eu estou motivado, o prêmio é uma boa recompensa. Os meus adversários, eu olho para eles e encaro eles de igual para igual. Eu estou me sentindo impulsionado a participar desse combate. Eu estou me sentindo impulsionado a participar dessa corrida. E aí, irmãos, nós podemos olhar nisso na vida cristã. Porque quando nós falamos sim para Jesus, irmão, entra um êxtase no nosso coração. Somos impulsionados pela bandeira de largada. Veja só como é um crente novo convertido, uma pessoa que entregou a sua vida para Jesus. O crente novo convertido, falta trabalho na igreja? Por quê? Porque ele está impulsionado, ele não quer perder uma mensagem, ele não quer perder um glória a Deus, ele não quer perder um trabalho na igreja. O crente novo convertido, ele perde uma campanha de oração? Não, ele participa de todas, da manhã, da tarde, da noite, do jejum, da oração, da madrugada, do monte. Você falou para ele que tem um trabalho, ele está junto. Por quê? Porque ele é impulsionado. Por causa do quê? O que o novo convertido busca? Busca os dons, busca a vida, busca a espiritualidade. Ele busca, irmãos, sentir o Espírito Santo, o batismo, ele busca as línguas, ele busca a cura, ele busca a fé, aumentar a sua fé. Irmãos, um crente novo convertido, ele está sendo impulsionado a viver a vida cristã. E ele vai com ímpeto, ele vai com força, ele vai motivado para isso. Então, você vai achar, irmão, se não for por motivo de contusão, poucos vão desistir na vida cristã no começo. Porque o começo é motivador. Está todo mundo, animado. Vou alcançar essa coroa rapidinho, rapidinho. Então, é no começo que nós encontramos dificuldade? Pastor, é no fim? Não. Vamos analisar no fim. Você já passou por muitas lutas. O corredor já atravessou. Se fosse na maratona de São Silvestre, quantos quilômetros ele corre? 42 quilômetros? É. Eu acho que é 15. Tem uma maratona lá que é 42. É. Mas vamos 42, eu já fiquei cansado. Mas vamos ficar com 15. Você concorda com 15? Pode ser 15? Depois a gente vai se informar se tem 42, tá bom? 15. Você já correu 13. Você já correu, você já está na reta de chegar. Se o início, o prêmio te impulsiona, no fim ele te atrai. Você se sente, não, eu chego lá, mas nem se for arrastado, mas eu vou. E você reúne todas as suas forças, você recolhe dentro de si mesmo tudo aquilo que você tem de expectativa, de força, de esperança. Irmãos, no final, ele é atraído a chegar na linha de chegada.
final ele se sente chamado por aquilo que ele está vendo. E ele já passou por muitas coisas. Ele já passou por câimbras, ele já passou por sede, ele já passou pelo tamanho da distância percorrida. Ele olha para trás e fala assim: não, está mais longe de voltar do que chegar, deixa eu ir para frente. E ele acaba então prosseguindo para chegar na linha de chegada. Eu vou falar então de uma vida espiritual. Irmãos, quando a pessoa ela já está madura na fé, os ventos já não atrapalham, as adversidades já não têm assim a mesma força contra ele do que teve no início e no meio. Por quê? Porque ele já tem a experiência, ele já sabe como ele vai fazer. Ele está olhando agora para a coroa guardada para ele. Ele não tem mais coisas motivando ele lá atrás. Ele olha e vê que os seus adversários já foram muitos derrotados. Então ele prossegue. Ele começa a lembrar, irmãos, das suas traições. Ele começa a lembrar das coisas que causaram dores, dos sofrimentos, de quantas renúncias ele fez, de quantas nãos ele teve que falar para a vida, de quantas lutas ele atravessou, teve que travar. Ele começa a olhar para aquelas circunstâncias de jejum, de oração, respostas de Deus, momento que Deus falou no monte, momentos do meu quarto, as minhas lágrimas foram recolhidas. Ele começa a recolher os momentos de intimidade com Deus. Ele fala assim: não vale a pena eu deixar agora, eu vou prosseguir. O bom combate faz esse homem prosseguir. Então ele não abandona a fé no seu final. Quando ele já está numa fase madura da sua fé, que ele já teve essas experiências, as pessoas sentam à sua volta para ouvir os seus conselhos, as pessoas estão próximas dele e falam assim: como é que eu faço? E ele pode trazer uma boa palavra. Ele já está maduro na fé. Então não é qualquer coisa, não são ventos de doutrinas que vai afastar essa pessoa da comunhão dele com Deus. Ele já sabe, tem convicção, irmão. Não é mais um pregador, não é mais uma igreja, não é mais nada disso. Ele consegue entender que ele alcançou a graça do Senhor. Então, irmãos, se não é o início, também não é o final. Aonde eu devo poupar os meus esforços? Ou poupar não, ou me esforçar mais, é no meio. Quando Jesus pede para aqueles discípulos atravessarem, Jesus fez a multiplicação dos pães e falou assim: agora atravessa o mar, vai para Gadara. Me encontrarei com vocês. Vou despedir a multidão e vou lá me encontrar com vocês. Diz que eles entraram no barco. Quando o barco estava no meio do mar, soprou os ventos fortes, açoitaram aquele mar, deram um ímpeto contra eles, e eles quase vieram naufragar. Sabe o que Paulo está dizendo, irmãos? Paulo está dizendo assim: ó, eu entendi o processo e você precisa entender o processo. Eu estou te alertando das lutas na sua vida cristã. Se você folhear na sua Bíblia para trás, em Efésios, você vai ver na perícope, os títulos da perícope, áreas da sua vida em que você está encontrando dificuldades para vencer. E Paulo está dizendo no final da carta um conselho daquele que alcançou a graça de chegar no final, aprendendo com o processo. E por que eu sei que ele aprendeu com o processo e não com a vitória? Porque ele diz uma coisa interessante: a minha luta não é contra sangue nem, mas contra. E ele parou então de se combater com pessoas. Porque quando nós queremos vitória, irmãos, e nós estamos no natural, eu quero ver a destruição da pessoa, eu quero ver a pessoa pagando o preço, eu quero ver ela sendo humilhada, eu quero ver que aquilo que aconteceu comigo, que acontece com ela. O meu foco é a pessoa. Então eu estou visando apenas o resultado. Mas quando eu olho, irmãos, para aquilo que Paulo está dizendo, para o alerta que ele está fazendo, de todas as áreas da minha vida em que eu estou sendo alertado de que vou combater o combate, e de que eu preciso permanecer fortalecido para ter minhas forças inabaláveis, para não recuar, para não desanimar da minha fé, ele está me dizendo: não é contra o sangue, nem contra a carne. Essa luta é no andar superior. Você precisa aprender o processo. E no processo, eu preciso estar em Cristo Jesus.
Porque se eu não tiver nele, eu perco a luta, eu vou ficar cansado e desanimado. As pessoas abandonam a fé no meio do caminho, porque se no início elas estavam motivadas, achando que era daquele jeito que faziam, e no final elas já não têm mais os ventos que a assusta, que a amedronta, mas ele sabe ter maturidade para enfrentar as coisas, é no meio que ele para e começa a pensar: será que valeu a pena? Será que valeu a pena passar por tudo? Em casa está tudo errado, na igreja está tudo errado, Deus não fala mais comigo. Você quer saber? Está tudo favorável para eu abandonar essa coisa agora. Chega, não quero mais saber disso. E aí, irmãos, a resposta para essa pessoa, a solução para essa pessoa é abandonar a corrida. Ele desanima, ele desiste. E por que ele faz isso? Porque ele começa a olhar no natural. Lembra daquela corredora nas Olimpíadas, que ela chegou se arrastando e o seu corpo já não respondia? Quem é que ficou com a glória? Quem chegou em primeiro lugar ou quem chegou em último? Quem foca a vitória não tem recompensa nenhuma, nenhum reconhecimento. Mas quem entende o processo sabe exaltar e sabe agradecer essa coisa. Por quê, irmãos? Porque ele sabe, o que motivou ele não foi o percurso, mas foi o processo que ele lembra, não foi o prêmio, não foi lá como ele a maneira que ele ia alcançar, foi o processo que ele levou para alcançar. O que ele aprendeu com isso? Uma pessoa, irmãos, que não tinha uma lição de uma história dessa, como é que pode, querido? Como é que pode conseguir algo que permaneça, que não venha abalar? Pergunte para pessoas que foram muito sofridas e que aprenderam com seus erros e que sabem, irmãos, viver a sua vida agora de uma maneira assim mais prudente, cautelosa. Ouçam os conselhos dessas pessoas. Dificilmente eles vão errar. Por que eles dificilmente irão errar? Porque nas lutas, nas adversidades, eles aprenderam, irmãos, com sofrimento, aprenderam com lágrimas, aprenderam com dores, e eles não estão dispostos a passar por isso. Eu vejo a luta de quem está com câncer, que vai lá e tem um início da enfermidade, aí tem que fazer uma sessão lá de quimioterapia ou de radioterapia. Aquilo é um sofrimento, aquilo é muito desgastante, mas ela vai porque o resultado diz que pode ser que ela seja curada, então ela impulsiona para isso. Aí sabe o que acontece? Ela está vivendo a sua vida normal, vem a segunda notícia e ela começa a lembrar do processo. Se no processo ela entendeu, ela vai fazer de novo com a mesma força. Mas se ela visou só o resultado, ela vai ficar desgastada, revoltada, rebelde, vai xingar todo mundo e tudo. Ela não vai aceitar. Por que eu? Por que eu? Só comigo, olha aí, Deus existe. E essas rebeldias todas que nós conhecemos. Por quê? Porque eu estou concentrado no resultado. Sabe, irmãos, nós passamos por lutas. Os açoites e os combates, eles estão para todos nós, em todas as áreas da nossa vida. Mas sabe qual é as que eu estou encontrando mais dificuldade? É naquelas que eu somizei o resultado, desperdicei o processo. E eu preciso olhar para aquilo que Paulo está dizendo e entender qual é o processo de se combater o bom combate. E ali está dizendo a respeito de uma armadura. Está dizendo a respeito de coisas que eu preciso tomar. Irmão, sabe por que cansamos? Lutamos sem armaduras. E depois de ter vencido, eu estou acabado. Eu estou destruído, estou desmotivado, estou cansado. Irmãos, eu derrubo um Golias e eu perco por uma formiga.
Porque eu gastei todas as minhas forças no Golias, e agora eu olho para a formiga e ela se transformou num gigante para mim. Então eu perdi, eu não consigo concentrar, eu não consigo entender o porquê que eu erro as mesmas coisas, porquê que eu pratico coisas erradas por várias vezes. Mas Paulo está dizendo assim, para que você entenda como fazer, é necessário da armadura de Deus. Você só ficará com as suas forças, irmãos, inabalável. Você só permanecerá de pé depois de uma luta, 2 lutas, 10 lutas, 50 lutas. Você só vai ficar de pé, você só vai ficar com as suas forças inabaláveis se você estiver revestido e revestida da armadura de Deus. Esta é a condição. Porque na tua força você pode até passar e alcançar a vitória, mas na próxima que você tiver que enfrentar, você não vai ter ânimo, porque você não sabe como fazer. Irmãos queridos, Paulo nos convida a olhar para a armadura de Deus. E ali, irmãos, fala sobre esperança, fé, convicções que não podem sair do nosso coração. Ele diz sobre a condição de estarmos em Cristo Jesus e de levarmos o que nós estamos passando aqui para lá, e de esperarmos sem desfalecermos as respostas que Deus vai nos dar. Não há uma derrota, não tem nada escrito, relatado, não tem testemunho na face da terra que relate que o nosso Deus conheceu uma derrota. Em Cristo Jesus seremos inabaláveis. Em Cristo Jesus seremos invencíveis. Em Cristo Jesus eu permanecerei de pé, combaterei o bom combate e alcançarei a coroa da salvação. Fora dele, você vai arriscar, você vai tentar, mas eu acredito que você também vai envelhecer mais rápido, mais cedo, porque você vai extrair muito do teu esforço sem conseguir resultados. E pode ser que você, no meio do caminho, resolva abandonar, desistir. E sabe o que é ruim de desistir no meio? É que você não começa onde você parou. Você tem que esperar outra corrida lá no início, porque aquela já acabou. Aí você volta para o ponto de largada. Lembra de repetir de ano? Você já sabe a matéria. Você só vai fazer porque você parou, você desistiu. Assim também, irmãos, quando nós não conseguimos prevalecer, persistir nos desafios que nós temos que enfrentar na nossa vida cristã, eu preciso permanecer. E se eu estou chegando ao ponto de desistir da igreja, desistir dos irmãos, desistir das pessoas, desistir da família, desistir do emprego, é necessário eu clamar a Deus por socorro. Lembra do barco no meio das ondas? Quem vem sobre as águas? Quem está vindo sobre as águas? Senhor, o barco vai afundar, nós vamos perecer daqui a pouco sobre as águas. Está vendo aquele que domina os ventos, que acalma o mar, e ele entra no mar. E quando ele entra no mar, tudo fica. Eu quero fazer 3 convites para você. Quer dizer, vou fazer 3 convites. Fazer 3 apelos nessa noite, para que nós possamos, irmãos, se identificar com uma dessas áreas. Para quem está no início
delícia, está empolgado, está animado. Então, o meu convite é para que você venha à frente e conheça a respeito da armadura de Deus. Você vai chegar aqui e nós vamos orar por você. Pastor, eu comecei essa caminhada, estou animado, estou assim, sabe, com uma alegria no meu coração. Puxa, esse Deus tem feito maravilha, Ele tem feito coisas tremendas na minha vida. Tão pouco tempo, e eu já estou apaixonado por esse Deus. Gente, que Deus tremendo é esse? Que louco, por que eu não descobri isso antes? Você está falando isso, mas é importante você conhecer o caminho, a caminhada, passar por um discipulado, receber as águas do batismo, ser iniciado na vida cristã. É importante você conhecer, irmãos, a respeito da palavra de Deus, de todos os seus fundamentos, que vão te sustentar quando você estiver lá no meio. Quando você já tiver passado por todas essas alegrias que o início te causou. Quando vier aqueles momentos em que você olhar para trás e não tem ninguém atrás de você, você olha para frente, está muito longe, você fala assim, vou desistir. Não, para quando chegar lá, você saber como reagir. São para aqueles que estão no início, ou que querem iniciar. Tem pessoas que querem decidir entregar a sua vida para Jesus. Pastor, eu quero iniciar a minha fé. Mas você precisa de uma orientação. Não é só alegria, eu quero te dizer, não é só essa, esse êxtase. Nós vamos te ajudar. Então eu vou pedir para que a igreja fique em pé. Nós vamos ficar em pé. E se você está no início, você vai vir, não agora, você vai vir à frente. O segundo apelo, eu quero fazer para aqueles que estão no final. E quando eu falo final, as pessoas pensam assim, bom, é para aqueles que já estão com mais de 60, 70, né? Que vão morrer logo. Não. Aqueles que estão maduros. Sabem de uma coisa? Eles não têm mais problemas de enfrentar os seus adversários. Eles não têm mais medo. Eles são inatingíveis por causa da fé que eles têm ao Deus que eles conhecem. Eles estão tão assim certos, convictos da sua fé, da sua crença, que nada, irmãos, consegue tirar essa pessoa do sério. A pessoa chega e diz, fulano, que? Aconteceu um desastre. Mas o que pode ter acontecido? Você não vai acreditar. Todos estão te acusando. Agora a coisa ficou preta para o seu lado. Agora as coisas tem prova, tem contraprova, tem fatos. Você está incriminado. Ele vai falar, mas por quê? Eu não tenho que temer. Onde que é a luta? Eu estou aqui parado. Nada vai abalar. Ele consegue manter essa confiança, essa paz, porque ele é fortalecido há muitos tempos no Senhor. Então, esse apelo para que ele venha à frente, para que ele permaneça aguardando a esperança, a fé, a coroa da salvação. Ele já está sendo atraído pelo chamado. Ele já está indo ali e fala assim, falta pouco, eu não vou desistir. Eu amo Jesus, não volto atrás. E quero fazer o terceiro convite para aqueles que estão pensando em desanimar, desistir, que está olhando para a sua vida e está dizendo assim, será que valeu a pena? Será que valeu a pena? Tanto esforço que eu fiz até agora, eu acho que eu vou abandonar. E eu estou falando de abandonar Deus, não. Estou falando daquelas áreas da vida ali, ó, que Paulo está nos alertando que nós temos que combater no combate. É lar, filhos, pais, esposa, esposo, é fé, salvação, dons, ministérios. Não aguento mais, vou parar, vou abandonar. E você está precisando, querido, entender o processo, para que você não desanime. Você está muito focado no resultado, por isso que você está assim. Você está atento só naquilo que vai acontecer lá no final. Você está desperdiçando quanto Deus poderia estar te ensinando, quanto Deus quer te ensinar nesse momento aí onde você está parado. Então eu quero orar com você. Então, desta maneira, eu acredito que eu incluí o início, o meio e o fim. E aí eu não sei que devo orar todos que estão aqui. Mas eu quero pedir uma coisa.
É vergonha para você sair do seu lugar e vir aqui para aqueles que estão no início? Não. É precaução. É prudência. É vergonha vir aqui para aqueles que estão no meio? Não. É socorro. É alívio. E para aqueles que estão no final? Precisa ir? Já estão no final? Sim. É a confirmação. É a convicção. Então, eu gostaria que primeiro viesse à frente aqueles que estão no início da sua fé. E quando você sair do seu lugar para vir aqui, eu vou pedir para a Michelle aqui me ajudar, para minha mãe me ajudar, para o Deus te ajudar. Eles vão fazer uma ficha sua. Rapidinho. Vão descer com vocês, vão preencher uma ficha. Por quê? Nós queremos cuidar de vocês, está um processo. Nós não queremos que você se perca. Você acredita nisso, sim ou não? Você acredita nisso? Estamos interessados em te fazer bem, em mostrar na palavra de Deus como você vai ter vitória. Então nós vamos falar para você a respeito de um discipulado que será feito com a tua vida. Ah, mas eu não quero, pastor, eu quero só aceitar o convite. Tudo bem, não, ninguém vai te forçar nada. É apenas uma fichinha que nós vamos preencher sua. E aí você vai descer. Quando você descer, então eu vou chamar aqueles que estão no meio da caminhada. E aí nós vamos orar. Pastor, já enfrentei cada uma, estou pondo de desistir. Ah, então nós vamos orar. Vamos pedir para Deus, Pai, agora nós estamos tão imaduros. E aí, querido, nós vamos clamar o sangue de Jesus sobre nós. E depois eu vou chamar aqueles que estão para nos fortalecer. Eles falam, meu filho, não para não, vamos continuar onde é que eu já estou, meu filho, não vale a pena, vem. Ih, eu já conheço, filho, vem. Eles vão nos ajudar, eles serão nossos ajudadores. Vamos nos alegrar o coração, vamos entusiasmar nossas vidas. Você entendeu, sim ou não? Você já sabe em qual parte você está? Você já sabe? Então vem aqui os que estão no início, ou que vai ter a bandeirada de largada, ou que já tem a bandeirada largada, eles estão assim animados. Vem aqui. Nós queremos orar com você, nós queremos dizer para você, informar você como é que vai ser esse processo na tua vida, para que você não volte atrás. Você não vai desanimar nunca mais na sua vida. Eu vou te ver lá no céu, porque você vai alcançar o céu em nome de Jesus. Nós queremos que vocês observem aqui o que eu vou falar para você. Nós vamos descer com vocês. Por que nós vamos descer, pastor? Só vai colocar numa salinha de castigo? Não, tem salinha de castigo não. Nós vamos aqui no salão de baixo. Eu vou pedir para mais uma pessoa ajudar. Pode ser? Ana Paula, pode ser? E vocês vão só deixar os nomes, tá certo? Ali as observações que são feitas. E depois nós vamos ligar para vocês no WhatsApp, para saber assim, qual é a disposição que vocês têm da gente continuar explicando sobre esse processo. Sabe por quê? O plano de Deus é perfeito. A vontade de Deus para a vida de cada um de vocês é boa, perfeita e agradável. Não dá chabu. Não dá chabu. Vai dar certo. Agora nós vamos aprender o processo. Tá certo? Eu vou orar com vocês, depois vocês vão descer. Tá bom? Bondoso Deus e Pai. Nesta noite, ó Deus, essas pessoas estão aqui na frente porque elas entendem, ó Deus, que estão animadas com a Tua palavra, com a proposta do Reino dos Céus. E é necessário, ó Deus, conhecer, ó Pai, como que é a caminhada, como eu posso guardar a minha caminhada, ó Deus, para chegar no final e dizer, eu combati um bom combate, por isso eu permaneci aqui, ó Deus, e na palavra. E eu estou pedindo, Espírito Santo, que isso seja confirmado no coração dessas pessoas, em o nome de Jesus. Amém? Os nossos irmãos vão ajudar vocês, tá bom? Vamos descer aqui, pode ir. Agora nós vamos chamar para vir aqui aqueles que estão no meio da caminhada. E você pode vir, que nós vamos orar por você. Nós vamos clamar a Deus agora em nome de Jesus. Pai do céu, pensa numa luta que eu estou passando, Senhor, que está tirando as minhas forças, que está me desanimando o coração, que está me deixando assim, Senhor, com a vontade de abandonar o barco, de pular fora. Ah, Deus, eu não estou aguentando, eu estou tentando com todas as minhas forças e eu não estou conseguindo. Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre. Senhor, eu estou encontrando tantas dificuldades. Pai, parece que ninguém mais me entende, parece que o Senhor não ouve mais as minhas orações. Então nós vamos orar. Eu quero nunca mais ter as minhas forças extraídas pelo inimigo. Nunca mais eu vou desanimar da minha fé. Nunca mais eu vou pôr em dúvida aquilo que Deus falou na sua palavra. Em nome de Jesus, porque eu vou aprender
aprender o processo. E o processo está dizendo que a minha luta não é mais contra carne e sangue. Eu não vou mais desperdiçar as minhas forças tentando fazer o meu marido compreender, ou a minha esposa entender. Eu não vou mais desperdiçar minhas forças falando com o meu patrão, falando com os meus amigos. Eu não vou mais desperdiçar. Tudo que acontecer contra mim eu vou levar lá para o céu. Vou levar no andar superior e vou deixar no plano de Deus. Ele vai me ensinar. Pai, em nome de Jesus, as pessoas que aqui vieram a Deus, elas precisam do renovo do Senhor, Pai. Elas precisam, Deus, ser encharcadas, ó Deus, do Teu Espírito Santo. Elas precisam ser revestidas da armadura do Senhor. E elas vieram na Tua casa nessa noite para que o Teu Espírito faça isso na vida delas, Pai querido. Em o nome de Jesus, meu Deus, em o nome de Jesus, eu estou, ó Deus, profetizando sobre a vida deles, ó Pai, que a fé, ó Deus, a Sua palavra é que diz, ó Deus, que eles, depois de terem vencido tudo, e tudo aqui, ó Deus, não diz algumas coisas, diz tudo, ela fala de uma porção, ela inclui todas as áreas da nossa vida. Então, depois de eles terem vencido tudo, eles vão permanecer inabaláveis, Senhor. Eles vão permanecer fortalecidos no Senhor, cada vez mais, e na força do Seu poder. Por isso, ó Deus, eu sei que nesta noite está descendo sobre a vida de cada um deles a armadura do Senhor, Pai. Eles estão sendo agora, Deus, vestidos de toda a roupa espiritual, que é a armadura do Senhor, Pai. E nada, eu sei que as lutas virão, eu sei que as tentações virão, eu sei, ó Deus, que virá, ó Deus, contra eles os açoites, os combates, ó Deus, estão aí para eles lutarem, mas nesta noite, ó Deus, no Senhor, eles estão sendo fortalecidos na força do Teu poder. Eles estão sendo, ó Deus, abastecidos do Teu Espírito Santo. E eles vão vencer, Pai. E eles vão, ó Deus, permanecer inabaláveis, ó Pai. Em o nome de Jesus. Amém. Agora você que está maduro na fé. Não tem mais nada que te tira desse caminho. Não tem mais, não tem circunstância no mundo que vai abalar você. Você vem aqui não orar. Em nome de Jesus. Nós vamos pedir a Deus que isso permaneça em o nome do Senhor Jesus. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Nunca mais eu volto atrás. Aleluia. Né? Não tem, irmão, e é uma decisão. É uma coisa de convicção. Por quê? Porque lembra de Jó? Jó tinha convicção da sua maturidade espiritual. Ele disse: eu conheço Deus. Eu todos os dias oro, veja Deus, eu não sou reto na Tua presença. Se há alguma coisa que tem em mim, só fala aí, eu quero mudar. Essas pessoas, irmãos, de maturidade espiritual, não tem mais assim o que temer. Se não tem mais o que temer, saiba que quando a luta vier, a prova vier, você vai conseguir vencer. Vai conseguir vencer. Pai, em nome de Jesus, nós estamos agora, Deus, no Teu altar, para pedir a Deus que seja confirmada, Deus, que seja guardada a fé dessas pessoas, ó Pai. Que elas, ó Deus, continuem, ó Deus, nesse propósito, ó Deus. Que elas, ó Deus, agora possam olhar para o alvo e não desviar mais os seus olhos, ó Deus, porque entenderam o processo, ó Pai. E todas as vezes, ó Deus, que vier sobre a vida deles, ó Pai, o levante, os açoites, ó Pai, eles já sabem como reagir, eles já sabem, ó Deus, que o Senhor é quem luta por eles, que é o Senhor quem vai à frente, que é o Senhor quem batalha as suas lutas. Pai, em nome de Jesus, que esses não se percam, ó Deus, nunca mais, ó Deus, e sejam exemplos, testemunhas, e sejam modelos, ó Deus, de homens e mulheres na fé, que vão fortalecer os que estão vindo depois deles, ó Pai. Nós os abençoamos, ó Deus, e fazemos isso em o nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. E dessa maneira, irmãos, nós olhamos para a palavra de Deus e podemos dizer: estamos fortalecidos na força do Senhor. Nós não vamos mais fraquejar. Eu sei que vão vir as lutas, eu sei que virão os combates, muitos serão os açoites, muitos serão os motivos para desanimar a minha fé, mas eu guardei ela em Jesus. E vou permanecer inabalável para a louvor e a glória do nome de Jesus. Vamos cantar um louvor em nome de Jesus. Noite
Senhor.